Oi, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa live tradicional do domingo. Tudo bem, queridos seguidores? Hoje nós vamos fazer, como sempre, mais uma live. Bom dia, Miriam. Boa tarde aí. Muito prazer, tô feliz de ver todos vocês. Привет. Привет. Привет é olá. Oi, melhor dizer em russo. Estou esperando aqui a Catarina entrar. Bom dia, Silvia. Muito prazer ver todos vocês, como sempre. Estou esperando aqui a Catarina entrar. Mashutka, привет. Oi, amiga Maria, colega minha querida aqui também. Estou esperando a Catarina solicitar. Estou esperando a Catarina solicitar aqui. Eu vou até enviar um convite para ela. Tá, gente? Vamos esperar. Por enquanto a Catarina não está aqui, mas prontos. Então, eu vou já avisar aos poucos o tema da nossa live de hoje. O tema da nossa live é continuação da live aqui do domingo passado. Ó, Catarina aqui. Pronto. Entrar a Catarina e vamos começar. Tá, a Catarina está entrando. Vamos ver. O que está acontecendo? Não deu. Vamos lá tentar outra vez. Pronto. Então, o tema da live vai ser a vida contemporânea na Rússia. Oi, Catarina, tudo bem? Olá, olá Maria, olá todo mundo. Um beijo para todos desde a Rússia, desde São Petersburgo e Moscou. Primeiramente, parabéns para todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Gente, eu peço desculpas. Tive que pegar as minhas anotações. Bom, Maria, então já podemos anunciar o nosso tema. Acho que Maria já anunciei, também na pode. verdade. Já anunciei. Enquanto a gente estava esperando, mas você pode repetir, Catarina? Sim. Hoje vamos falar sobre a vida moderna da Rússia de hoje, porque eu fiz um tipo de teste, um tipo de questionário no meu Instagram ontem, perguntando que temas são mais interessantes para os nossos clientes, seguidores e amigos do Brasil. E um dos temas mais interessantes, tema de mais procurados, é tema da nossa vida moderna. Nós já falamos bastante no domingo passado sobre diferentes aspectos sociais da nossa vida da Rússia de hoje, mas ainda tem temas que podemos ampliar e que podemos discutir hoje também.
hoje vamos continuar falando de vida contemporânea na Rússia. Vamos falar sobre ensino superior, sobre universidades, academias, como que é estudar na Rússia na universidade, porque tantos brasileiros escolhem a Rússia para estudar na universidade. Também falaremos sobre bolsa de família, sobre capital de maternidade, sobre vários subsídios que recebem os pais dos filhos na Rússia. Vamos decidir se é fácil ou difícil agora ter filhos na Rússia e como são as famílias modernas, numerosas ou não. E também vamos falar sobre o sistema dos impostos, sistema tributário na Rússia, que é um pouco diferente do Brasil. E de que mais, Maria, vamos falar hoje? Vamos falar também, acho que aspectos sociais, aspectos de sobre medicina, de educação, né? Aquelas questões que cada pessoa geralmente quer saber e cada turista que vem à Rússia pergunta, e como que é? Tá, nós já entendemos como era antes, como era na União Soviética, mas como que é agora? Então, é isso tudo que a gente vai falar. Acho que eu posso já começar, não é? Pode, claro, Maria. Vamos. Eu vou começar com a parte bastante interessante, uma parte vital, né, para nós todos, é parte de fiscalização dos impostos, não é? Então, sabe-se, nós sabemos que no Brasil esta parte é bastante... a parte de fiscalização é bastante importante para os brasileiros, para nós também, mas, sinceramente, na minha opinião pessoal, o nosso sistema é um pouquinho melhor para a classe média, tá? Vamos dizer, mas ao mesmo tempo, o que acontece com as empresas pequenas e médias, neste aspecto, pode ser um pouquinho diferente e mais complicado aqui. Então, vamos falar sobre os impostos que paga cada cidadão. Então, nós temos um imposto de renda, claro que todas as pessoas físicas pagam o imposto de renda. Ele é único e é 13%. Não existe escala deste imposto, ou seja, independentemente do volume da renda, a taxa é sempre 13%. E esta taxa é paga pela empresa, mas é paga e descontada do salário do cidadão. Então, quando a pessoa vem para uma entrevista e pergunta qual vai ser o salário, sempre é anunciado, é declarado o salário net, ou seja, 100%, e já a pessoa vai entender que deste salário ele vai receber 13% a menos. Tá? Então, mas quem paga a empresa, onde a pessoa trabalha. Tá? Depois, além disso, a empresa tem que pagar pelos seus funcionários várias taxas para os serviços sociais. Nós chamamos assim fundos. E temos fundo de pensão. Fundo de pensão. Não só, né? Então tem fundo de pensão, de aposentadoria, que é chamado Fundo de Segurança Social, ou de Seguro Social. Depois nós temos, além de Fundo de Seguro Social e Fundo de Pensão, temos Fundo de Seguro Médico. Então, são esses 3 fundos que cada empresa paga pelo seu funcionário. E, no total, isso dá em torno de... no total, uma empresa, né, paga por uma pessoa em torno de 45%, junto com o imposto de renda. Né? Eu já ouvi, me escrevam se estou certa ou não, mas já muita gente falou que um funcionário no Brasil custa para a empresa quase o 100% do seu salário. Tá? Uhum. E, já muitas pessoas no Brasil me diziam isso, mas aqui fica um pouco mais barato.
tá? Então, 26% é pago para o fundo de aposentadoria, mais ou menos. Aí paga-se o seguro social médico, né? Isso que a gente também já falou, que nós temos o seguro estatal e é pago pela empresa onde a pessoa trabalha. Se a pessoa não trabalha, na mesma tem esse seguro. E temos um fundo de seguro, ou segurança social, e deste fundo, as pessoas recebem pelos dias quando, por exemplo, estão internados, tá? O funcionário depois vai receber destes fundos, inclusive todas estas bolsas que recebem as famílias pelos seus filhos, é também de fundo de seguro social, tá? Também, que imposto paga um cidadão médio? É imposto de propriedade, e dependendo da propriedade que pode ter, temos imposto de transporte, obviamente, para quem possuem meios de transporte, carro, ônibus, tanto pessoas físicas quanto empresas. Jata, avião também. Diga? Jata, avião, qualquer sim, veículo, sim, qualquer claro. meio de transporte. Isso. Não só carro, ônibus, sim. Sim, verdade. Não pensei nisso. Tá, então paga-se pelo transporte. Os donos dos carros também pagam pelas rodovias, né? Então é incluído imposto. No imposto, manutenção de rodovias, porque nós na Rússia, a maior parte de rodovias são federais, são estatais. Não pertencem às empresas, não são pedágios. Temos alguns pedágios, mas muito, muito poucos. Muito poucos, então, somente entre grandes cidades, entre cidades federais. Entre São Petersburgo e nem todas e as cidades federais têm esses pedágios. Sim, então, algumas pouquíssimas cidades. São Petersburgo e Moscou, sim. É um São dos Petersburgo e mais Moscou, conhecidos. Sim. Esse projeto. Então, também temos imposto de terra. Então, os proprietários de terrenos, eles pagam este imposto. Também, nem todos têm terrenos. Quem mora num apartamento, por exemplo, e só tem este apartamento, ele não paga este imposto. Também, as empresas têm também vários regimes de fiscalização. E claro que o imposto mais conhecido é o IVA. O IVA é 20% se a empresa está no regime geral de fiscalização. Mas, ao mesmo tempo, existe um regime simplificado de fiscalização, e com este regime simplificado funcionam a grande maioria de empresas pequenas e médias, sendo empresário individual ou mesmo sociedade limitada. Quando tem esse regime simplificado, eles não pagam IVA. Então, todas as pequenas lojinhas, pequeno comércio, a gente não fala de um supermercado de Auchan, né? Mas uma lojinha pequena que vende, por exemplo, souvenir, tá? Não em Moscou, numa cidade pequenininha. Eles geralmente não pagam o IVA. Claro que as empresas também têm imposto de renda, que ele é composto por duas partes. No total é 20% imposto de lucro, imposto de lucro, não é de renda, é de lucro. 3% vai para o orçamento federal e 17% vai para o orçamento da região onde fica esta empresa. Quero já dizer que Moscou e São Petersburgo são regiões independentes do ponto de vista de fiscalização. Então, Moscou e São Petersburgo são regiões separadas. Também,
existem vários accises, ou seja, impostos para determinados produtos, como produtos de álcool e cigarros, e já vou dizer que aqui é tudo bastante caro, por isso só grandes empresas geralmente têm possibilidade, mesmo financeira, de trabalhar nesta área com álcool. E as lojas que vendem álcool, eles pagam, também tem que ter uma licença para vender. Por isso, fica um negócio bastante caro para grandes empresas. Difícil para as empresas pequenas. Só um comentário, Maria, também se este imposto especial para bebidas alcoólicas é bem caro, bem alto. Por isso, quando, por exemplo, nós entramos num lanchonete, num café, e lá não tem bebidas alcoólicas fortes, não só tem cerveja. Pode ser que tem cerveja tem. Sim, porque para a cerveja este imposto é um pouco mais baixo do que para... Depende do grau de álcool. Sim, tudo depende de grau de álcool. Então, a cerveja é mais barato, mas para poder vender outras bebidas, tipo de vodka, tipo de whisky e até um vinho, o proprietário tem que pagar muito. Por isso, nem sempre nos pequenos lanchonetes, especialmente no interior do país, você você pode encontrar qualquer bebida alcoólica que você deseja. Isso por causa dos impostos. E também temos impostos de importação. E para dizer a verdade, nos produtos de amplo consumo, a Rússia produz muito pouco. A Rússia produz muito pouca roupa, muito pouco... sei lá, vestimenta, calçado, praticamente não temos coisas legais produzidas aqui, sabe, bonitas. E por isso, uma grande porcentagem de mercadorias, vocês vão ver nas lojas em Moscou, em São Petersburgo, na Rússia no geral, vão ser importadas. E os impostos de importação também são bastante altos. Por isso, no geral, os preços na Rússia não são preços baixos. Nós todos, quando viajamos, gostamos de comprar, né? Brasileiros gostam de comprar, bem como os russos. Nós então, muitos perguntam, muitos perguntam, o que pode se comprar aqui em Moscou? Quais são as roupas, as marcas? Na verdade, vocês vão ver os preços mesmo das mesmas marcas que tem na Europa, Zara, sei lá, Adidas, Nike, e vai ficar mais caro aqui na Rússia por causa destes impostos. Estes preços são comparáveis aos preços do Brasil, que também tem sistema de impostos bastante rigoroso e pouco vantajoso para o consumidor final, tá? Também existem vários impostos pagos pelas determinadas empresas que são ligados com a atividade desta empresa. Isso é identificado pelos códigos de atividade, porque cada empresa, quando é registrada, existem códigos de atividade, por exemplo, turismo ou exploração de recursos naturais. E quando a exploração de recursos naturais, existe um imposto. Então, as empresas petrolíferas, as empresas grandes, né, como o Gazprom, a famosa empresa de exploração, eles pagam o imposto de recursos naturais. E também empresas que têm a ver com o ambiente pagam o imposto de ambiente caso se a indústria for considerada uma indústria nociva para o ambiente. E também as fábricas pagam os impostos de lixo, né? Quando tem algum lixo que tem que ser transformado, o imposto de resíduos, podemos chamar. Prontos. E antigamente tinha um imposto único de lucro da área comercial, que foi calculado com base de número de metros quadrados que a loja tinha. Mais recentemente foi eliminado. Então, pelos vistos, é bastante difícil ter uma empresa na Rússia, tem que pagar muito imposto, contabilidade difícil, mas temos forma simplificada de ter uma empresa.
Qual é, Catarina? Qual é a forma quando uma pessoa pode bem facilmente se formalizar, se, por exemplo, esta pessoa dá aulas, ou se esta pessoa presta alguns serviços, o que ela pode fazer? Temos uma situação primeiramente, sobre as aulas, eu vou dizer que tem algumas atividades na Rússia e dos quais a pessoa que faz essas atividades não paga os impostos. Ou seja, o serviço de babá. Babá não paga os impostos do salário que ela ganha. O serviço de professora que dá aulas particulares, por exemplo, de línguas estrangeiras. E também serviço de faxineira. Bem como este tipo de serviço não é tão divulgado na Rússia como no Brasil, mas ultimamente já está fazendo uma tradição também de contratar uma faxineira que uma vez na semana vem para casa para fazer limpeza, para limpar. Então, destas três atividades, a pessoa que trabalha, babá, professora de aulas privadas, uma faxineira não paga os impostos. Mas, por exemplo, guia de turismo, ou, por exemplo, se eu faço alguma coisa com as minhas mãos, se eu costuro, faço peluche, depois vendo para ganhar algum dinheiro a mais, eu posso ser tal chamado empresário individual ou empresário individualizado. Ou seja, isso é bem fácil. A pessoa física pode ser como uma empresa. Empresário, empresa individual. A pessoa tem que ir a centro de impostos, ou como ou agora tudo isso pode fazer à distância. Do computador, isso. Do computador, pode entrar no site do Serviço Federal de Impostos e registrar a sua atividade. Cada atividade, como a Maria disse, tem um código. Por exemplo, turismo, um código. Algum negócio ligado com a comida, outro código. Negócio ligado com produção de imóveis, mais um código. Então, a pessoa apresenta os dados do seu passaporte, nome da sua empresa, ou simplesmente o seu sobrenome, nome e sobrenome. Depois, o que mais ela apresenta? Passaporte, também... os documentos básicos, né? Todos os documentos básicos. Os documentos básicos. E já dentro de 4 ou 5 horas, já recebe, também de forma digital, um código, um número individual de 10 ou 12 símbolos. E este número é individual para esta pessoa. E com este número, a pessoa pode ser identificada como empresa. O segundo passo tem que ir no banco e abrir uma conta especial. Uma conta especial de empresa. E agora, a pessoa já pode trabalhar cobrando o dinheiro do seu cliente vem para esta conta. Todo ano, normalmente no abril, cada contribuinte que já tem um perfil pessoal online no site do Serviço Federal de Impostos, faz uma declaração de renda e paga o imposto. Aqui um detalhe, se ele ganha menos de 400 mil rublos, ou seja, menos de, quanto em euros? Menos de 5 mil euros, ele paga apenas 1%, se ele paga, se ele cobra mais, ele paga mais. Mas outra coisa, para poder levantar o dinheiro desta conta da empresa para a sua conta corrente, a sua conta física, a pessoa tem que pagar 6% a mais. Ou seja, para poder liberar o seu dinheiro, a pessoa tem que pagar 7% de imposto. Isso é mais cômodo e mais fácil. Sim.
Um pouquinho, que aqui tem duas formas, que depende da escolha que este empresário individual faz. Ele ou paga 6% do volume total do dinheiro que vem à conta, todo o dinheiro, ou então ele pode escolher pagar 15% da diferença de renda menos as despesas, mas tem que ser no mínimo 1% de volume de dinheiro. Então, aqui vai depender bastante de realmente qual será o lucro desta pessoa, e ele pode sempre escolher. E tem outra forma aqui nova. Sim. Só vou adicionar que também, além desses 7%, a diferença entre despesa e renda, a pessoa tem que pagar as contribuições para a fundação das pensões. Cada quadrimestre a pessoa paga. Todas essas contribuições que a gente falou, né? Que tem que pagar. Mas agora, para os cidadãos que prestam serviços para outros cidadãos, que não são pessoas jurídicas, que no fundo são relações entre pessoas físicas, um vizinho faz algo para outro vizinho, por exemplo, vamos dizer que ele sabe fazer bem obras em casa, né? E ele faz para um vizinho, depois outro vizinho recomenda, aí a pessoa começa a prestar serviço e ele não é registrado como pessoa jurídica, como empresário individual. Neste caso, surgiu recentemente uma nova forma de assim chamado auto-ocupado. Ou seja, a pessoa simplesmente baixa um aplicativo e, por este aplicativo, consegue se cadastrar e também paga impostos de toda a renda que ele recebe na sua conta, ou 4%, se ele recebe de pessoas físicas, ou 6%, se ele já está prestando esse serviço para uma pessoa jurídica, tá? Então, neste caso, ele não paga para o fundo de pensão, então ele não fica acumulando aposentadoria. Mas, às vezes, a pessoa escolhe... Isso é uma desvantagem. Isso é uma desvantagem de ser uma pessoa auto-ocupada. Você paga menos dos impostos, 4 ou 6%, e não paga pensão de aposentadoria, então a sua futura pensão não se acumula na conta de fundação. Você vai receber, no futuro você vai receber uma pensão menos que, por exemplo, o seu vizinho, que é uma empresa muito básica. Mas falando sobre, passando devagarinho do tema dos impostos, se tem algumas perguntas, gente, pode escrever aqui nos comentários, no final da live vamos responder. E falando sobre pensão de aposentadoria, como que é a situação com os aposentados na Rússia? Igual como no Brasil, igual como no Portugal, Maria? Olha, não é bem igual como no Brasil, eu sei já pelo menos alguma coisa que é diferente, mas com certeza é menos vantajosa que em Portugal, porque a aposentadoria que ganha uma pessoa em Moscou, a mínima, é 12 mil rublos. 12 mil rublos dá 140, 150 euros, ou dólares, não, euros. Qual a idade para se aposentar? Tá bom, Marise, vou já responder. Antigamente, para pessoa comum, eu não falo de profissões como militares, como policial, que se aposenta mais cedo, mas qualquer profissão básica, normal. Antigamente, mulheres se aposentavam com 55 e homens com 60 anos, e recentemente houve uma reforma que criou grande, digamos assim, dissatisfação e polêmica. Todo mundo ficou muito dissatisfeito com isso. Agora aumentou 5 anos. Mulheres se aposentam com 60, homens com 65.
Vou perguntar para a Catarina qual é a duração média da vida, né? Qual é a vida média de um homem na Rússia? Eu vou dizer que um avô meu morreu com 66 anos e até o último dia da sua vida ele trabalhou. Ele trabalhou mesmo quando já era aposentado, porque mas ele recebia aposentadoria do Estado, ele ganhava do Estado, né? Ganhava do Estado, mas como esta pensão era bem difícil sobreviver. E outro avô meu morreu com 69. Então, a expectativa da vida do homem na Rússia, menos que 70 anos. Para a mulher, um pouquinho mais. Acreditam que a mulher tem vida mais fácil na Rússia. Dizem isso. Mas, então, temos agora uma nova piada. Um novo slogan. Ajude para o seu governo. Morra antes da aposentadoria. Esse valor de pensão é suficiente para gastos básicos? Não é suficiente, não. Por isso, por exemplo, a minha mãe, ela é aposentada, mas ela trabalha porque não dá para viver com isso só. Não dá. Claro que as pessoas podem ganhar mais, caso se tinha um salário muito alto e, por exemplo, se esta pessoa tem vários... por exemplo, os veteranos da guerra, eles recebem a maior pensão, a maior aposentadoria. As pessoas também, que trabalhavam... Também pessoas que têm mais de 85 anos. O governo aumenta. Aumenta com 80 anos. Vou dar já uma história de uma vizinha minha aqui. A vovozinha, muito boazinha, ajudava, dava comida para todos os gatinhos, plantava flores. Coitada, ela esperava. Eu vou fazer 80 anos, eles vão me aumentar a aposentadoria. E eu vou fazer uma festa, vou convidar. É uma vovó que é sozinha. Morreram o marido e o filho, então ela mora sozinha, esperava convidar todas as suas amigas quando tiver um acrescêntimo da aposentadoria. Mas a coitada teve agora problema grave de saúde, está internada e não se sabe nem se ela volta. Mas mesmo se voltar, não volta saudável, não. Então, é um sonho de pessoa fazer 80 anos para receber um pouco mais. É bastante triste. Qual o percentual que recolhe para o fundo de aposentadoria ao empresário individual? É o mesmo, sempre 26%. No ano passado, também existem várias formas de pagamento. Eu, por exemplo, paguei um valor fixo, independente, isso não dependia da minha renda. No ano passado, no ano 2019, eu paguei 44 mil rublos total para todo o ano, o que dá aproximadamente 700 euros no ano para a pensão de aposentadoria. Mas é claro que as pessoas não acreditam. Agora as pessoas não confiam tanto para o governo como antes. Sim, e não acreditam que este dinheiro que pagamos como os impostos ou como dinheiro, como contribuições para a fundação da aposentadoria, depois o nosso governo nos vai devolver. Como ex-pioneiras, vocês podem fazer cumprimentos deles na live. Stefferson, você acha que faltou a nossa live sobre a União Soviética, que a gente fez 2 lives. Tinha que ser naquelas lives, procure que estão gravadas as lives, que vai ter coisas sobre pioneiros também. Mas agora estamos falando sobre a vida contemporânea, o tema é um pouquinho diferente. Tá? Então, sobre os impostos, e também alguma coisa positiva sobre a pensão de aposentadoria. A minha avó já tem 91 anos e ela se acredita uma pessoa muito rica, porque ela tem pensão de quase 30 mil rublos. Isso é $500, é incrível. Mas ela é veterana da Segunda Guerra Mundial. Ela tem uma medalha do governo.
chamada trabalhadora da guerra. Com 14 anos de idade, ela trabalhava na fábrica, nas Montes Urais, e fazia bombas para a guerra. Ela trabalhava desde 14 anos e ganhou uma medalha. Além disso, ela tinha mais de 80 anos, por isso tem um pouquinho mais da atenção clássica. Também ela trabalhou... Sim. Diga. E com sua pensão, ela ainda consegue ajudar para o meu tio, quando ele tem problemas dos seus negócios, empresta dinheiro para ele, para cada aniversário dos seus netos. Ela sempre manda um dinheirinho para mim, para meu irmão, para minha prima também. Ela consegue poupar dinheiro desta pensão. Ela acha que ela vive muito bem em comparação com suas vizinhas, outras vovozinhas. Sim, Maria, fala, por favor. Acrescentando que meu avô, que também está com 97 anos, ele é veterano da guerra, mas ele lutou na guerra, ele tem várias medalhas, ele recebe 40 mil. Nossa, é muito, sim. Porque 40... Moscou, prefeitura de Moscou, governo de Moscou, ajuda e paga a melhor aposentadoria que é nas outras regiões da Rússia. Então, por isso, todo mundo odeia moscovitas. Que moscovitas dizem que recebem 3% dos impostos de outras regiões no orçamento federal. E aí acham que eles vivem bem. Mas, para dizer a verdade, tudo é muito caro, os medicamentos, depois visitas aos médicos, senão a fila para receber serviço médico é enorme. Minha sogra agora, finalmente, começou a tratar o tratamento no dentista. Ela esperava 2 anos o turno dela para receber o serviço de graça de reconstrução de dentes. Então, podem imaginar que geralmente as pessoas não querem esperar tanto e preferem receber algumas consultas de forma paga, mas num horário e nas datas convenientes, tá? E sobre os filhos, Catarina, acho que já devemos passar. O tempo está voando e eu acho que o tempo está voando, sim. Vamos falar. Já pode passar. Se é fácil ou difícil? Para a parte mais feliz. Sim. Bom, porque é ciclo da vida, infância, vida adulta, depois a velhice, depois a morte, é um ciclo também. Quando a pessoa morre, outra pessoa nasce. E dos nossos impostos, nós também pagamos a tal chamada Bolsa de Família. Então, me perguntam meus turistas sempre se existe uma coisa semelhante com Bolsa de Família como no Brasil, se tem alguma coisa semelhante na Rússia, se é fácil ou difícil manter os filhos, educar os filhos agora, se era mais fácil isso na época soviética. De verdade, agora vou ser sincera, que agora o número dos filhos por família, por cabeça, está aumentando. Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar, no início dos anos 2000 ainda, os turistas me perguntaram, cadê as mulheres grávidas na rua? Porque não pode ver mulheres grávidas. E cadê as crianças? Sim. E é verdade que depois do colapso da União Soviética, o país teve uma crise demográfica, porque as pessoas ficaram com medo do futuro. Não sabiam que futuro espera os seus filhos. E preferiam ter um ou como máximo 2 filhos por família. Uma família com 3 filhos e mais era uma coisa muito rara. Por exemplo, na época quando eu crescia. Agora, entre meus amigos, há muitas pessoas com 3, com 4 filhos. Com 3 filhos. Sim, isso é bem normal. Porque o governo ajuda, isso estimula. Num certo período, num certo momento, isso foi no ano 2006, o governo
deu conta que a taxa de mortalidade na Rússia é 2 vezes mais que a taxa de natalidade, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. A população da Rússia está decrescendo. Então, o governo fez uma reforma que se chama capital de maternidade. Agora, cada família, cada mãe, também pode ser mãe solteira ou família inteira, tem direito para tal chamado capital de maternidade. E dinheiro, agora é 420 mil rublos, aproximadamente quanto é em euros? 6 mil euros. É o dinheiro que mais recebe quando nasce o seu segundo, o seu terceiro ou cada próximo filho. Mas não é dinheiro que ela recebe na mão. É uma conta que a mulher pode utilizar quando a criança já tem 3 anos. Ela pode utilizar esse dinheiro para uma de 4 objetivos. Primeiramente, para melhorar condições de moradia. Claro que 6 mil euros não dá para comprar uma casa nova, nem apartamento. Sim. Mas se a família já tem um pequeno apartamento de um quarto, pode adicionar este capital de maternidade e comprar um apartamento maior. Ou também pode comprar uma casa de campo no interior do país. Isso dá, isso é suficiente. Segundo objetivo, pode usar para a educação dos filhos, para qualquer dos seus filhos, para este que nasceu, para o maior ou para qualquer próximo. Terceiro, pode usar para a pensão de aposentadoria da mãe, ou seja, mulher pode adicionar este valor para a conta sua na fundação da aposentadoria que ela já tem. Mas acho que ninguém faz isso, porque ninguém acredita na aposentadoria, que vai viver até lá. Os russos não pensam no futuro. O russo vive agora. O russo não poupa dinheiro. E o russo acha, e até espera, e muitos nem querem chegar na aposentadoria. Nem querem, porque a vida vai ser dura, difícil, preferem viver bem e morrer antes. Preferem também usar este dinheiro para a educação dos seus filhos ou para uma moradia decente para eles. E quarto objetivo, que eu acho bem legal, que este capital de maternidade, a família recebe quando nasce uma criança na sua família, ou se a família adota uma criança do orfanato, e se ela adota uma criança com problemas físicos, com problemas de saúde, com problemas mentais, deficientes, pode usar este dinheiro para a adaptação social da criança com problemas também. E isso está ajudando um pouquinho. Isso está ajudando. Agora as pessoas já sem medo podem pensar sobre o terceiro, sobre o segundo filho também. Também, esta reforma funciona em toda a Rússia. Em qualquer região, em qualquer cidade da Rússia, a pessoa vai receber este capital de maternidade. Mas também, alguns governos locais começaram a implantar na vida outras reformas locais. Por exemplo, eu ouvi falar sobre uma reforma na região de cidade de Uliana. É uma cidade onde nasceu Vladimir Lenin. Vladimir Lenin, sim. O prefeito desta cidade agora mandou para os seus cidadãos, uma vez no ano, celebrar uma festa especial, chamada Dia do Cidadão Russo. Nesse dia, é feriado para os casais que ainda não têm filhos. Este dia é para que os casais fiquem em casa e trabalhem bem para a procriação. Para ter filhos. A família
que vai ter filho 9 meses depois desta data, ou seja, se o filho é feito neste mesmo dia, ganha prêmio, prêmio em dinheiro. Prêmio não tão grande como capital de maternidade, 50 mil rublos, o que dá como $900 agora. Então, a gente está brincando que neste dia ruas da cidade estão vazias, todo mundo está trabalhando, mas não no escritório. Então, essas reformas federais e locais, capital de maternidade, bolsa de família, estão funcionando. E agora que este dinheiro a família pode usar para pagar o ensino superior da sua criança já crescida. Que também não dá para educar 2 filhos, né? Mas ajuda pelo menos para um filho. Então, de um lado é bom, incentiva, mas do outro lado não dá para manter o filho sem trabalhar. Ou seja, para você ter 2 filhos ou 3 filhos, este valor não é suficiente. Então, você tem que trabalhar mesmo. E de um lado é bom, né? Sim. E, Maria, você prometeu na vez passada que vai falar um pouquinho sobre o ensino superior. Sobre as universidades. Sobre as universidades. Fala um pouquinho e depois passamos para as perguntas e respostas. Exatamente. Pronto, gente. Eu estou agora numa fase difícil porque a minha filha está entrando na universidade. Como já falei da vez passada, todos os alunos da escola estudam 11 anos. Quem quer entrar na faculdade fazem exames como se fosse vestibular no Brasil. E eles podem escolher 3 matérias, no mínimo 3 disciplinas, dependendo do ramo que vão escolher. Com os resultados, os sistemas são por pontuação, então tem que ter 100 pontos é o melhor resultado, mas geralmente por 3 provas, 3 vestibulares, a taxa mínima para entrar na universidade deve ser em torno de 290 pontos já para ter garantido, ou no mínimo 270. Mas nem sempre todas as universidades têm vagas suficientes para vários alunos. Ou seja, aqui é um pouquinho diferente do Brasil. Nós temos universidades públicas, que são as melhores, mas as públicas têm um número limitado de vagas gratuitas, onde os alunos com bons resultados de vestibular podem estudar sem pagar. De resto, as vagas são pagas. E aí, os estudantes que também ganharam boa pontuação também tem que ter determinado número de pontuação, mas é bem mais baixo. E aí já entra quem pode pagar, que tem dinheiro. Eu estava vendo agora os valores das universidades, então, comparando com as universidades do Brasil, sai bem mais barato. Por isso, por exemplo, muitos estão vindo para estudar para Moscou, e Moscou tem preços mais altos das universidades também. Pegando, por exemplo, uma universidade de medicina em Moscou e outra em Kursk, Kursk sai bem mais barato. Por isso, os estrangeiros vão muito para as cidades do interior da Rússia para estudar. Tá? Então, este ano, por causa do Covid, se não fosse Covid, já teria sido terminada a época de aplicar para as universidades, que acontece sempre no verão. O nosso ano letivo sempre começa 1º de setembro e termina no final de maio. Então, a partir do 1º de junho começam estes vestibulares. Os exames. Uhum. E logo depois das provas, os alunos podem aplicar para as universidades. E já em julho, este processo é terminado já em julho. Todos os anos passados, os alunos sabiam quem entrou, quem não entrou, quem fica para o ano que vem para tentar outra vez. Mas este ano
passou tudo mais para frente, então no dia 18 de agosto vai terminar a aplicação e muitas universidades estão recebendo online. Então, este cadastro, estamos fazendo tudo online. Então, a gente está, neste momento, esperando. Nós temos 9 minutinhos a mais e eu acho que nós já podemos começar a responder as perguntas. Por enquanto, a gente vai dando um pouco de informação. Eu queria só acrescentar uma coisa, a questão de aposentadorias. Enquanto vocês mandam as suas dúvidas para nós. No Brasil tem uma coisa muito legal. Uma coisa bem de igualdade. Eu gosto da igualdade de sexos, de homem e mulher assim. Sim. Se num casal de aposentados o marido faleceu primeiro, a mulher continua a ganhar a aposentadoria dele. Aqui não existe isso, não. Não existe isso. Aqui a igualdade, infelizmente, é bem injusta. Se um morre, o outro fica com sua aposentadoria. Mas é por isso, por exemplo, que minha avó sempre falava, eu quero morrer primeira, antes do vovô. Porque a aposentadoria dela era mínima. E o vovô era veterano da guerra e ganhava esta aposentadoria bem mais grande, mais chique. Mas, infelizmente, ninguém ganha a aposentadoria do outro, diferente do Brasil. Foi isso que eu queria acrescentar. Pronto, não estão surgindo nenhumas perguntas aqui. Não sei se alguém quer perguntar algo. Então, por enquanto, nós vamos lançar, no final, vamos lançar tema da nossa próxima live. E, por enquanto, nós vamos falar sobre projetos que estamos fazendo agora. Eu e Maria, somos guia de turismo receptivas em Moscou e São Petersburgo, mas ainda fronteiras estão fechadas. Há também uma pergunta que me mandaram, que eu esqueci de responder, sobre vacina contra a Covid, porque eu recebi já, acho que 5 ou 4 mensagens dos meus amigos do Brasil, que os russos inventaram já uma vacina. E chamaram de Sputnik. Sim, infelizmente não é assim, porque é verdade, eu já consultei com os médicos, que em cada país, vários centros de investigação científica estão trabalhando para achar uma solução contra este problema grave, contra o Covid. Estão procurando uma vacina. Mas uma coisa, achar uma fórmula de vacina, e outra são as provas, um processo que pode demorar alguns anos. Então, ainda é muito cedo falar sobre isso. Nós queremos acreditar nisso, mas ainda não, ainda é muito fácil. Vou acrescentar. Eu ontem estava fazendo uma tradução para uma agência de traduções, não sei qual foi o documento, era uma coisa bem pequena, mas lá tinha uma frase, bem como em 1957, o lançamento do primeiro satélite incentivou os ensaios na área espacial do mundo inteiro, a criação da primeira vacina contra a Covid pela Rússia criou o mesmo efeito de Sputnik, o efeito de satélite, que isso incentivou os ensaios em vários outros países, por isso eles chamaram essa vacina até de Sputnik, mas claro que os ensaios vão demorar muito, mas agora o processo de pesquisa científica no mundo inteiro vai acelerar um pouco. Eu acho que vai acelerar, sim, vai acelerar, e os médicos, os cientistas estão trabalhando a todo vapor, não somente os russos, mas também os brasileiros, os alemães, todo mundo está procurando a solução deste problema. Então, enquanto estamos com fronteiras fechadas, Maria e eu fazemos as visitas guiadas online também. Maria, isso. Você tem uma excursão online que você já preparou? Sim, a minha excursão online para a cidade
que fica fora de Moscou, que nem chegando para Moscou, mesmo quem já esteve em Moscou, raramente chega tão longe. A cidade fica a 200 quilômetros de Moscou, cidade Pereyaslav. E eu vou fazer visita guiada por esta cidade em forma de conferência Zoom, mostrando vídeos e fotos. Eu estive lá recentemente, fiz algumas fotografias. Eu quis fazer uma live de lá, mas não deu por causa da internet. Saindo de Moscou é um pouco difícil. Então, essa vai acontecer depois de amanhã, na terça-feira, às 15 horas da Rússia, que vai dar... gente, meio-dia do Brasil. Eu sou muito ruim de fazer contas de horários. Meio-dia do Brasil, tá? Então, quem quiser se inscrever... Mandem inbox, mandem direto para Maria para escrever. É uma cidade que pertence ao Anel de Ouro. Sim, Catarina, por favor. E você? E eu já fiz um curso de cultura russa, de 5 aulas que estão gravados. Quem quiser pode adquirir estas aulas mandando para mim uma mensagem direta. O custo de cada aula é R$35, igual que as aulas da Maria também. E em setembro vou lançar mais um curso de 5 aulas sobre Revolução Russa. Vamos falar sobre Trotsky, sobre Lenin, sobre Stalin, sobre bolcheviques, mencheviques, partidos políticos, sobre Nicolau II e Rasputin. A partir de 15 de setembro, ainda não tem horário, não tenho as datas fixas, então aguardo as suas sugestões. Quem quer participar, por favor, me manda o seu desejo, que horário, que dia de semana você prefere, e vamos organizar tudo de forma mais legal e mais produtiva para todos nós também. E quem quer saber um pouco mais sobre a história da Rússia antes deste período, eu tenho 3 módulos de aulas de história, que estão todos disponíveis no meu Instagram fechado. Tenho descontos, também o valor é R$35 por cada aula. Tenho descontos para quem compra logo os 3 blocos. E estão ainda disponíveis, quem quiser pode assistir. As pessoas que estão fazendo comigo todos os 3 módulos, nós fazemos conferência Zoom no final de cada módulo e a conferência do 3º módulo ainda não aconteceu. Então, quem quer se inscrever, eu já vou adicionar para esta conferência, que vai ser só perguntas e respostas, é gratuito, vai ser como se fosse uma conversa sobre isso. E, Catarina, qual vai ser o tema da nossa próxima live, do domingo que vem? Será um tema muito, muito interessante. Vamos falar sobre o metrô. O metrô de Moscou e o metrô de São Petersburgo. Todo mundo sabe que estações de metrô de Moscou são verdadeiros museus ou palácios subterrâneos. E o metrô de São Petersburgo é o metrô mais profundo no mundo, que ainda mantém muitas lendas e muitos secretos. Então, como sempre, na mesma hora, 14 horas do Brasil, 7 horas da tarde da Europa, do Portugal, 8 horas da Rússia, nós vemos já aqui. Agradecemos também as suas sugestões para próximas lives, o seu feedback, a sua opinião. Sejam bem-vindos para nossas palestras pagas e nossas lives gratuitas. Feliz Dia de Paz para todos vocês. Feliz Dia dos Pais. Tenham um ótimo final do domingo. A gente agradece muito, a gente está trabalhando por vocês e nós sempre estamos muito felizes de podermos partilhar o nosso conhecimento com vocês. A gente que agradece a sua atenção, o seu interesse pelo nosso país. Por isso, por favor, nos sigam e convidem os seus conhecidos para curtirem os nossos Instagrams, que agora virou
para nós um instrumento muito importante para divulgar o nosso trabalho. Como vocês podem ver, a gente está fazendo bastante coisa para divulgar a cultura e história russa. Marquem os seus amigos nos nossos Instagrams para nos seguirem também. Faltam 20 segundos, gente. Agradeço